Olá, queridos companheiros da SECA, tudo bem? Novamente estou aqui para poder contribuir de alguma forma com o meu modesto conhecimento e interpretação hoje do Livro dos Espíritos, que nós vamos tratar da questão 773 à questão 775, que fala sobre os laços familiares, né? E os laços familiares entre os animais e entre os seres humanos, as diferenças. Mas antes, quero convidá-los, né? Convidá-los àquela energia que eu sempre falo, principalmente quando eu estou na casa, a gente focar bem no assunto, mas de uma forma leve, de uma forma feliz, porque a doutrina ela é libertadora, porque ela nos esclarece. E a liberdade significa paz, significa leveza, e a gente precisa transmitir isso todas as vezes que nos encontramos, seja de que forma for. Tá certo? Então, vamos assim, pedindo a Deus, aos nossos amigos do plano espiritual, a Jesus, que nos abençoe nessa hora, que possamos absorver os ensinamentos dos nossos amigos espirituais hoje pelo Livro dos Espíritos, através das questões elaboradas por Kardec. Que possamos então absorvê-las, entendê-las e colocá-las em prática quando forem orientações para o nosso desenvolvimento. Que assim seja e vamos começar o nosso trabalho. Então vamos lá. Retomando aqui, deixa eu abrir o texto. Um minutinho só. Isso. Vamos lá. Então, no Livro dos Espíritos, no livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 7, Lei da Sociedade, tá bom? Perguntas 773 a 775. Bom, antes de fazer a pergunta propriamente dita, eu queria levantar uma questão. Talvez vocês já tenham visto os animais, sejam aqueles domésticos, cães, gatos, ou na TV, talvez tenham visto os animais selvagens, não é? Os animais silvestres, enfim, os animais de um modo geral. Normalmente, o que acontece? Quando a mãe tem o filhote, ela cuida do filhote com unhas e dentes, não é? Então ela se dedica bastante. Ela protege de todas as formas, inclusive do pai, quando é o caso, não é? Então, só que acontece o seguinte, diferente dos seres humanos, os animais eles acabam se tornando independentes muito mais cedo. Não é? A mãe e o pai eles acabam por abandonar os filhotes, não é? E os próprios filhotes, a partir de um determinado tempo, eles começam a se virar sozinhos, eles começam a seguir a sua vida, para formar novas famílias, para continuar o seu processo de procriação, de perpetuação da espécie. Não é? Então, vocês já perceberam isso que eu comentei agora? Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que um filhote não fica com a mãe ou com os pais até o final da vida. Eles naturalmente se afastam, não é? E sem maiores traumas. Até uma determinada data, até um determinado período, realmente a mãe, principalmente a mãe, ela sente bastante se tirar o bebê dela, o filhote dela, muito cedo. Não é? É muito comum isso acontecer, da mãe ficar muito mal, porque saiu cedo. Mas a partir de uma determinada data, ela já se desprende do filhote com muito mais facilidade, porque é do instinto dela ficar preparada para gerar uma nova cria. Bom, então era essa introdução que eu queria fazer para poder a gente começar no assunto propriamente dito. Beleza? Então vamos lá. A pergunta 773 que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: por que pais e filhos não se reconhecem entre os animais quando os últimos, ou seja, os filhos, não precisam mais de cuidados? Vamos fazer a pergunta de outro jeito. Por que os pais e os filhotes, a partir de um momento em que os filhotes já conseguem se virar bem,
eles até chegam a se estranhar, não é? Eles começam a ficar indiferentes um ao outro. Então esta é a pergunta que Kardec fez aos espíritos amigos, cuja resposta é a seguinte: os animais vivem a vida material e não a moral. Os animais, eles têm única e exclusiva preocupação de manutenção da sua vida material. Os instintos são voltados para a manutenção da sua vida, para que haja a continuidade da espécie, e não por uma questão moral. Eu vou cuidar dele porque ele precisa de minha ajuda, porque eu sei que ele tem dificuldades aqui, tem dificuldades ali, e por isso eu vou ajudá-lo. Não, os animais não agem dessa forma. Continuando a resposta, a ternura da mãe pelos filhos tem por princípio um instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Então ela tem única e exclusivamente aquele cuidado, aquele carinho de amamentar, de limpar, de cuidar, de proteger, única e exclusivamente para a manutenção da espécie. Existe sim um sentimento entre mãe e filho, um laço, contudo é de proteção de ambas as partes para a perpetuação da espécie. Não existe ali nenhuma questão moral. Quando esses seres, continuando a resposta dos espíritos, podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida, no caso da mãe e do pai, e a natureza nada mais lhe exige. A partir do momento que os filhotes conseguem, então, se virar, não é? A natureza já não cobra mais da mãe, ela já se sente desincumbida, descomprometida daquela obrigação. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Quando eles falam abandona, se separam. Não é um termo pejorativo. Elas se separam dos filhotes. Deixam que a natureza, por si só, cuide deles. Certo? Perfeito? Estamos claros até aqui. Vamos lá. Na questão 774, Kardec continua perguntando: há pessoas que deduzem, que imaginam, que se aproveitam, né, do abandono das crias pelos animais, se aproveitam deste exemplo, certo? Que os animais dão. Então, retomando, há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais, que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não de uma lei natural. Que devemos pensar disso? Kardec perguntou então aos espíritos. Vamos lá, vamos fazer a pergunta de uma outra forma. Tem pessoas que acreditam que, pelo fato dos animais irracionais se afastarem de uma forma muito precoce aos nossos olhos dos seus filhotes, será que os homens também não deveriam ser assim? E nós mantemos os laços familiares por muito mais tempo só por uma questão social? Então, Kardec quer saber, não é? Por que há pessoas que pensam dessa forma e o que os espíritos dizem disso? Então vamos ouvir aqui a resposta que os espíritos nos trouxeram. O homem tem outro destino que não o dos animais. Por quê? Pois querer sempre identificá-los. Os animais e os homens têm destinos diferentes. Um tem uma proposta final e o outro tem uma proposta diferente desse. Por que então a gente queria compará-lo, sendo que ambos, na escala evolutiva, estão a uma distância gigantesca? Não dá para fazer a mesma comparação. Não dá para dizer que porque os animais agem de uma determinada forma, nós vamos agir da mesma forma. Continuando a resposta. Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Ou seja, para o homem, há outra coisa além da necessidade de procriação, de perpetuação da espécie. Há a necessidade do progresso. Os seres humanos, eles precisam
também progredir. Eles têm esse instinto de progresso. Eles têm uma lei a quem eles procuram seguir. A lei do progresso, entre tantas outras leis. A lei do progresso, ela atua sobre o ser humano, diferente dos animais. Os animais estão contidos dentro de um projeto evolutivo geral, mas o homem, pelo seu livre-arbítrio, pela sua capacidade de discernimento, por ser um ser no topo da escala evolutiva, ele tem uma necessidade diferente da dos animais, que é a do progresso, de se melhorar. Por isso, eles são tão diferentes. Concluindo a resposta, os liames sociais, os laços, o que liga as pessoas socialmente, são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Os laços de família é como se fosse uma pequena amostra do que acontece na sociedade, onde devemos respeitar os direitos, socializar com as pessoas, interagir. Então elas se auxiliam mutuamente no processo evolutivo, como acontece e deve acontecer na sociedade. Então a família é um pequeno exemplo da sociedade, é a célula máter da sociedade. Continuando, eis porque eles constituem então uma lei natural, porque estão inseridos dentro da lei do progresso. Por isso, estão aí constituindo uma lei natural. Continuando, Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então vamos lá, vamos supor que os homens fossem como os animais, que a partir do momento em que o ser humano tivesse o mínimo de condição de se virar, não é? Já pensou se os pais falassem assim, rala, mete o pé daqui que já não dá mais para você ficar em casa, não é? Já pensou se fosse assim? Né? Sai fora, já não deu, não dá mais para você aqui. Imagina como seria a nossa sociedade. Diferente dos animais, os homens eles têm essa necessidade de progresso, então eles precisam, então, muitas vezes, ficar mais tempo convivendo em família. Não é? Há pessoas até que passam toda a vida, por N motivos, mas muitos porque precisam dessa relação, desse convívio, para poder amadurecer em muitos aspectos. Tá certo? Respeito, solidariedade. Então ele aprende na família para poder colocar em prática na sociedade, nem que seja numa outra encarnação. Tá certo? Então isso não pode ser desculpa para acomodação. Não é? Não pode ser. Mas é muito comum que naturalmente desperte dentro de cada um esse desejo de sair de casa, do seio familiar, e dos pais também de orientar e estimular que seus filhos, os seus dependentes, procurem também se virar, no bom sentido, né? Procurem então cuidar de si mesmos em relação ao seu desenvolvimento. Não ser tão dependentes dos pais. Certo? Bom, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então Kardec faz essa pergunta aqui para os espíritos, perguntando, bom, vamos supor então que os laços de família fossem relaxados, passava a ser igual aos animais. Olha, já tem idade, sai fora. Não dá mais para ficar com você dentro de casa, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, você vai se virar. Imagina como seria a sociedade. Aí os espíritos respondem de uma forma muito objetiva. Uma recrudescência do egoísmo, não é? Então quer dizer o quê? Que estaria renascendo o egoísmo. Os pais iriam apenas pensar em si. Agora que eu criei, ele tem mínima condição de se virar, eu vou cuidar agora de mim, não quero mais saber, não é? Ele que se vire. Isso é o egoísmo, é não se preocupar com o próximo, principalmente com aquele que você deu a vida.
E você deu a vida àquele ser, você tem um compromisso, sim, com ele. Não é? Existe aí um laço familiar com um propósito. E não pode ser deixado de lado assim. Então, é importante ambos conhecerem a necessidade, a importância da relação para que ambos amadureçam, inclusive não só o filho ou a filha, ou aquele quem foi criado. Certo? Então, é muito importante que não se relaxem esses laços de família, porque nós nascemos numa família, numa sociedade, com o propósito de melhorar, de auxiliar, de cooperação mútua. E não podemos nos igualar, nos comparar com os animais que estão num outro nível evolutivo, muito distante do ser humano. Certo? A orientação diz, inclusive, que os animais estão para nós como nós estamos para Deus. Tamanha diferença. Não é? Então, é muito importante nós lembrarmos sempre, não fazermos essas comparações. Ok, meus irmãos? Bom, espero que eu tenha conseguido transmitir essas mensagens, esses esclarecimentos. Estou aí à disposição, tá, para poder esclarecer qualquer dúvida. Podem, inclusive, mandar para o meu WhatsApp, que eu faço parte do grupo, tá bom? Do Família Caminheiros. É só me procurar lá no privado e, enfim, me mandar a pergunta para a gente poder conversar, esclarecer. Estou à disposição. Combinado? Então, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem. Agradeço mais uma vez a oportunidade que a casa me oferece de confiar algo tão importante a mim. Espero que eu esteja sempre em paz, em boa vibração, para que eu possa transmitir essas mensagens dos nossos irmãos de luz da melhor forma possível. Tá certo? Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem em casa, cuidem-se nesse período, deem amor, carinho à sua família, tá bom? Aos seus amigos, mandem mensagens, vamos de alguma forma nos comunicar com aqueles que estão em outros locais, que podem estar precisando de uma palavra amiga, podem estar precisando de atenção, de desabafar, para poder ajudar a passar por esse momento. Porque, inclusive, para muitos tem sido um grande desafio ficar em casa com os seus familiares. Olha que curioso, não é? É uma grande oportunidade, mas também um grande desafio, que precisam de ajuda para poder conseguir ultrapassar esse momento. Tá certo? Então, mais uma vez, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual superior. Primeiro, deixando brotar dentro de nós um sentimento de gratidão profunda pela vida, pelos recursos que Deus nos deu para a manutenção da vida, pelo planeta, pelo universo, pelos nossos amigos espirituais que tanto nos auxiliam e nos amparam. Agradecemos a casa e a todo o trabalho que ela desenvolve em ajuda do próximo e a de nós mesmos, trabalhadores. Obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Graças a Deus.